Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Estamos de volta. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet, a caminho do nosso consecutivo ano. Tá terminando o ano, gente. Novembro tá chegando, dezembro tá aí. Bom, você que tá vindo pela primeira vez, don't go away, stick around. Se inscreve no canal aí para que a gente possa ultrapassar as barreiras. Diga-se de passagem, a gente sabe que a plataforma muitas das vezes ela bloqueia aí. Você que está aí acompanhando a gente já há um bom tempo, seja bem-vindo. Não vou pedir para vocês colocarem comentário referente ao que eu vou falar hoje para vocês. Sabe por quê? Porque eu escrevo embaixo. Pessoal, quer montar um comitê revolucionário? Entra nesse telefone. Ninguém manda mensagem. Por que que isso está acontecendo? Esse trabalho que a gente está desenvolvendo é um trabalho espontâneo. Ele não vem por designação, ele vem por espontaneidade. Se você não quer ajudar, tudo bem. A gente não está pedindo ajuda, a gente está pedindo para você ajudar a reconstruir o Brasil. É simples, é de graça. A gente vai dar todo o apoio que você precisa para lutar. Caso contrário, não adianta vocês colocarem aí embaixo. Não, vocês estão ouvindo o primeiro vídeo para depois vocês fazerem seu comentário. Não, que o Brasil não sei o quê. Não, Robert, valeu, tamo junto. Cara, esquece isso, é balela. A gente tá passando, o homem fala, não faz, o tempo não fala e faz. Você tá fazendo a mesma coisa por um resultado diferente, esquece. Não é isso, gente, tô falando sério. Eu vou falar hoje sobre uma coisa importante que você precisa se preocupar, porque o inimigo visível mora do lado. E muitas das vezes a gente não consegue perceber. E você paga caro para viver numa sociedade onde os direitos foram retirados e a sociedade inverteu os valores. Eu vou falar de algo importante, por isso que eu não quero que vocês coloquem os comentários aí abaixo. Os comentários que vão ser colocados aí vão ser deletados, removidos, porque não é isso que a gente quer. A gente não está aqui para só fazer vídeo e não chegar a lugar nenhum, gente. Pelo contrário, nós estamos aqui através de pautas de transformações. Nós temos um projeto, nós estamos aqui numa luta de causa, né? Nada de luta representativa. Nós não apoiamos eleições nem voto. Nenhum país de primeiro mundo se levantou do pós-guerra, da era feudal, de crises prolongadas através de voto de eleição. Não foi nem aqui, nem na China, nem na Europa, nem na Inglaterra, nem na Rússia, nem no Japão, nem na Alemanha, nem na França, e nem nos Estados Unidos aqui. Ninguém se levantou, foi através de um processo revolucionário. Então não adianta falar, tá osso, o Bozo. Não adianta, gente. Eu tô cansado de ver esse tipo de coisa aí embaixo. Nós estamos perdendo tempo, patinando na lama. Por que eu vou falar aqui em coisa importante e você precisa prestar atenção e processar as informações. Como é que atuam as milícias por dentro e fora do Estado? Você sabe o que isso significa? Isso é sério. As milícias no Rio de Janeiro ganharam destaque da mídia nacional depois do assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL, dia 14 de março desde 2018. Já fez 2 anos que ela foi assassinada e até hoje a gente sabe que a justiça está envolvida, enfim. Eu sei que nem sei como vai ser esse vídeo, porque a gente sabe bem que a plataforma muitas das vezes bloqueia. Então, a gente tem pesquisa, atualizações das milícias, de grupos de extermínios de mais de 26 anos que nós conseguimos aqui trazer para vocês no International Pulse Research. Desde a época dos barões ao extermínio. É uma história de violência, não só no Brasil, mas principalmente no Rio, na Baixada Fluminense. Nós temos aí pessoas que foram torturadas, assassinadas, assassinado pela milícia e nós não sabemos nos livrar dessa realidade. E agora eles vêm com tudo. Existe um mecanismo que deram parte para poder fortalecer essas caras diferenciadas. Ou seja,
Eles controlam o poder político, judiciário, legislativo, executivo, em âmbito muito maior agora. Existe um telefone que chama Disque Denúncia. As queixas contra as milícias cresceram 88% em 5 anos. 2.416 ligações só foram em 2016. 2017 pulou para 3.000. 2018, 6.000, quase 6.500. E 2019 caiu. A gente sabe por quê. E a gente não precisa entrar em detalhe. Então, o crime que matou Marielle trouxe as notícias, os noticiários pautados de novidades de investigações. A gente sabe que aí teve pessoas envolvidas que a gente também não vai citar. A gente tem um escritório do crime onde o próprio personagem é a família do governo proto-fascista do Rio de Janeiro, ou seja, e do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então a gente também não vai colocar isso. Existe 2 milhões de pessoas que vivem em áreas de atuação da milícia no Rio de Janeiro. 166 favelas, 37 bairros e 11 municípios. Ou seja, esses locais são dominados pela milícia do Rio de Janeiro, que já se tornaram uma grande parte de um curral eleitoral, principalmente do governo proto-fascista de Jair Bolsonaro, que venceu em todos os municípios da Baixada Fluminense. 5 décadas de grande extermínio na Baixada. É um grande laboratório de assassinato, que deram 75% de votação a Bolsonaro nessa região. O nível de influência das milícias nessa região é gigantesca. A gente não pode nem imaginar que o Estado está de mãos atadas. As milícias têm dupla face, a face legal e a face ilegal. E você acha que isso vai realmente ajudar? Então, o surgimento das milícias, eu estava comentando com algumas pessoas hoje, surgiu em 1970, mas elas já haviam se propagado na era da ditadura no Brasil. A gente sabe que o Estado está propagando uma lógica e tem essa função. Então, a gente discorda muitas das coisas que vem acontecendo. Então, as formas como as milícias aparelharam o Estado estão propagando a lógica miliciana em diversos componentes da sociedade como um todo. O seu poderio militar, a sua reação de tráfico de droga, e a gente vê relações entre o Estado e a base desses milicianos. Então existe uma base de milícias onde nós temos grupo de extermínio que cobram taxas de segurança para o comércio da população. Depois eles abrem uma área, ou seja, um leque, um portfólio literal para que possa venderem terras, terreno, casas, aterro, gatonete, água, trabalha com transporte coletivos de gás, cigarro e também vende drogas. Inicialmente tudo é um marketing. O que vale em consideração é o profits, make a lot of money, fazer dinheiro. Muitos vão dizer que eles vieram para impedir o tráfico, mas de alguma forma eles estão envolvidos nesse sistema de facções de tráfico. A cada dia eles desenvolvem um novo tipo de mercado. E eles vão prosseguindo. E a sociedade fecha um olho e caminha solitariamente com sofrimento estampado no rosto e muitas das vezes a gente não consegue entender. De 1960 até 1990, a chefe de milícia se projetaram politicamente e alguns foram assassinados. Eu não vou deixar aqui a retórica do nome, mas existe aí em comunidades como a de Belford Roxo, uma das cidades mais violentas da Baixada do Rio de Janeiro, não Santista, desde 1993, teve uma votação massiva que quase 70% dos votos da cidade era para um líder de grupo de extermínio que se protegeu a partir dessa imagem para se tornar algo inerente na cidade. Eu não vou citar aqui o nome de algumas coisas, mas a gente sabe que o Belford Roxo, ela também tem uma facção envolvida com vereadores e políticos, principalmente na Nova Iguaçu, que é uma cidade aliás, o Belford Roxo é um distrito da cidade de Nova Iguaçu, que é uma cidade grande, famosa no Rio de Janeiro, que tem esse poderio. Bom, vamos falar um pouco sobre o território dessas milícias.
A gente sabe que eles cobram taxa de segurança de comércio, principalmente de pessoas de civil, e além de ter essa dupla face, como eu já coloquei para você, são pessoas que se infiltraram nesse sistema incorporativista, que muitas das vezes parece ser legal, mas na realidade eles vêm para matar. É o que aconteceu no caso da Marielle. Se você realmente acha que a dimensão legal do Estado e o poder legislativo, o executivo e o judiciário, através de CPI, tentam desvincular esse poderio, você está completamente enganado. Eles sabem controlar esse mecanismo porque estão dentro do Estado, dentro desses departamentos. Parece algo, mas existe uma coisa diferente entre milícia e máfia. A máfia geralmente vem de famílias que têm um controle de uma certa área. Os milicianos não. Eles estão agindo de forma ilegal como criminosos que tratam pela legalidade e o bloqueio de sua capacidade de poder interagir, de agir na sociedade. Por quê? Eles têm acesso às informações. E esses acessos muitas das vezes vêm do Estado e o judiciário depende da polícia. O STF, Supremo Tribunal Federal, é a cabeça e o pés da estrutura judiciária, estão calçados em agentes de segurança pública. Policiais militares, civis, que vão operar as decisões judiciárias através das investigações, diga-se de passagem, dentro desse processo. Os pés são de barro, estão contaminados, que tentam desconfigurar uma sociedade despolitizada como um todo. Esse aparelhamento desses pés de barro, principalmente dessa sociedade que está contaminada, ela corrói essa estrutura. E como desabafar? O que acontece há muito tempo é que agora muitas das vezes se ganha visibilidade e a gente está vendo que o Rio de Janeiro é um lugar onde nós temos praticamente quase 80% já sendo comandado pelas milícias, que ganham visibilidade, que ganham poder, viram heróis e muitas das vezes tem o patrocínio do exemplo que poderia vir de cima para baixo, mas muitas das vezes é o contrário. O mau exemplo vem de cima. Então, se a gente for enaltecer, a gente for fazer o cálculo, é simples. Quanto tempo esses caras vão levar para nos atingir? Então, para descobrir esse fato, a gente precisa pensar e fazer uma análise. A sociedade está involucrada, muitas das vezes, por causa da questão da despolitização, principalmente das questões fundamentais desses grupos de extermínio, ou seja, assassinatos, chacinas e ameaças. Muitas das vezes a gente vê vizinhos que têm pessoas empregadas no gabinete de alguém, estão vivendo em lugares que muitas das vezes eles verem as coisas acontecer e fecham os olhos. Então, uma lógica miliciana que se passa a dominar a sociedade brasileira muitas das vezes é porque tem uma organização de grande proporção que consegue imaginar, e muitas das vezes a articulação é a questão fundamental. E o mais importante é as informações privilegiadas das coisas que vêm de cima de um sistema totalmente corrupto. Dá para entender onde eu quero chegar? Essa lógica miliciana passa a dominar a sociedade brasileira em todos os aspectos. Desde 1980, no final da ditadura, nós temos aí um fosso social que alarga no Brasil. A ditadura manteve o aprofundamento desse fosso e a gente tem aí governos que foram desconfigurados e não conseguiram ultrapassar os limites dessa implementação ditatorial no Brasil. O que avançou para essas incorporações através das populações que sofrem, as dimensões, muitas das vezes, são as questões sociais. Nós vimos aí que essa questão periférica em todos os aspectos, principalmente em São Paulo, do primeiro comando da capital PCC, no Rio de Janeiro, as facções de tráfico, de esquema de ilegalidades, roubo, esquemas que têm sido expandido como alternativa real, não é uma população bandida, muitas das vezes criminosa. A gente sabe que, na realidade, eles estão para poder desvincular e mudar a face do serviço. Eu não vou questionar algumas coisas que acontecem no Rio de Janeiro,
mas a gente pode configurar que grandes empresas e um poder real está por detrás de tudo isso, através de que implementações em gabinetes de esquema de licitações de imposto por parte do dinheiro público, ilegalidades de falcatruas, coisas que são feitas para retirar do sistema público os recursos e colocar na mão de algumas pessoas. Os serviços de bairro são controlados, a venda de água, de gás, cigarros, bebidas, terrenos de casa, o gatonete, como eu já falei no início, desde o combustível adulterado, as cestas básicas, o gato velox, transporte clandestino de droga. Tudo isso é uma forma deles perpetuarem no poder e fazer as coisas desvincular. Muitos esquemas são montados dentro da estrutura pública e esses esquemas de controle de serviço urbano, principalmente nessas áreas de máfia, de campo da saúde, clínicas de aborto, atendimento precário que recebe grana do SUS, que foi criado em 1908 junto com o MST, e cobram da população. Então, o mundo urbano existe uma ilegalidade que muitas das vezes a gente não consegue entender. O poder real e o poder prepotente é a grana. O dinheiro que muitas das vezes vem involucrado no mundo urbano, que determina literalmente uma sociedade que inverteu valores. A população desembocou agora nessas pessoas, principalmente o poder em real, de um fundamentalismo religioso, onde que as pessoas foram enganadas através de uma lógica, ou seja, de uma lógica miliciana com concepção miliciana, que passam a dominar a sociedade brasileira, e a cada dia que passa nós vimos a interação dessas milícias. Vim com os serviços públicos também, controle de minha casa, minha vida, distribuição de água, preços elevados, aonde não há serviço público e abastecimento, são cobradas taxas em hospitais, principalmente da população que sofre aí caminhando com sofrimento estampado no rosto. A relação de disputa com o tráfico, você também vê. Não adianta hoje você ter um currículo, a ideia é ter um calibre, ou uma escopeta, uma R15. Essa é a analogia. A milícia é a superação de dois capitais que acumularam ao longo do tempo. Então, os grupos de extermínios da Baixada e grandes conglomeração de capitais e relações econômicas, políticas, sociais, culturais de um país que fracassou durante os governos progressistas, foi implementada uma relação da polícia com o tráfico de droga, principalmente na capital e nas relações entre as favelas. Tudo isso, gente, que eu estou tentando mostrar para vocês, traz uma relação com as facções. Eles cobram aluguéis em áreas de tráfico, fazem acordo, cobram arrego e também disputam o controle no território. A gente entende também que tem um quarto do pânico. Eu não vou tentar colocar aqui, mas quais são os tipos de atividade que eles estão se abrangendo, principalmente nessa época de governos proto-fascistas. Construção de vazão de prédio, clínicas clandestinas, desvio de dutos da Petrobras, construção de lixões clandestinos, extração ilegal de areia, pesca ilegal de camarões e outras coisas que favorecem. Você tem uma bomba relógio numa sociedade totalmente periférica, que é o Brasil. E muitos de nós, às vezes, não conseguimos enxergar, porque é preciso entender que a milícia e o Estado é o capital envolvido do crime diretamente, onde hoje o aparelhamento é a política. O STF com a sua politização e mutação, e principalmente a política de um governo fadado ao fracasso. Qual seria a saída para esse tipo de acesso, onde uma sociedade que inverteu os valores coloca os seus concidadãos de joelho? Seria a legalização das drogas ou não? Todo mundo é conservador? Eu não sei. Ou seja, o que deveria ser feito para captar, colocar gente que pensasse de uma outra forma? Seria o que? Uma guerra das drogas, ou seja, uma guerra cultural, educacional, saúde, emocional? A gente não sabe ainda até onde isso vai se levar. A gente sabe que as comunidades são massacradas. Existe uma outra dimensão dentro desse espectro que envolve uma outra dimensão. Se você não esvaziar o mercado de droga da mão das milícias e do tráfico, particularmente,
não tem saída. Esses caras vão continuar fortalecendo o seu poder real a troco do dinheiro e da política. É uma questão invariável de atitudes. A militarização da polícia, que deve ser desmilitarizada, que tem que ser desmontada para que realmente a polícia possa continuar enriquecida de uma outra forma em proteger e principalmente servir a sociedade. E muitas das vezes essa construção de políticas públicas no campo social, distribuição de renda, não é combatida com conciliações de classe, principalmente com Bolsa Família. O PT nunca disputou essa galera, principalmente esse poder em real que está por detrás da sombra. Nunca houve alteração na vida dessas pessoas com Bolsa Família e nem com conciliação de classe. A gente entende isso. A vida das pessoas não foi alterada por uma tentativa de distribuição de verba ou de rendas no Brasil, propriamente dito. A esquerda continuou fazendo conciliações de classe e acha que todo mundo era amigo. E muitas das vezes nós estamos vendo aí um não aparente, um eufemismo, onde que Fernando Haddad está escrevendo para a Folha de São Paulo. Existe um pragmatismo dentro dessa disruptura, de uma narrativa de um país que foi findado ao fracasso. A esquerda sempre fez conciliação de classe e achou que dentro dessas conciliações de classe ia trazer projeto e soluções para um país periférico. Hoje os caminhos estão dissipados. O poder em real da sombra é dos milicianos. A questão é como construir. Hoje vai ser muito difícil de nós colocarmos isso em pauta, mas somente o processo revolucionário ele vai mudar para que a gente possa, através de órgãos de inteligência, captar todos esse sistema e desconfigurar. Não existe outra forma. O poder em real está instituído na burguesia que sobe até o topo da pirâmide, principalmente no STF. Isso nós precisamos acabar. A disruptura é necessária para que tudo possa ser colocado abaixo e o poder instituinte possa realmente voltar na mão do povo pela primeira vez. Tudo isso e muito mais nós temos em torno de nossas pautas. Esse poder tem que ser destruído. E só através de uma inteligência supreme, pelo qual nós temos, o Brasil vai sair desse atoleiro. Pense bem, no próximo vídeo eu vou falar sobre as milícias aqui nos Estados Unidos. Trump não quer acertar, ele não quer imaginar, ele não quer entregar a derrota. As eleições, os resultados poderá se perpetuar por longo dos meses. As eleições dia 3 de novembro, próximo mês, menos de um mês particularmente. Se Trump perder, ele não diz que vai entregar o seu cargo. Pelo contrário, ele vai levar até a corte. Isso pode demorar dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ele está incitando o ódio, o fascismo, daqueles que realmente esqueceram que abaixo de uma Constituição tem que existir alguém que defenda o pobre, não acima da lei. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Robert for International Pulse Research. Lembre-se, não precisam colocar depoimentos aí embaixo. Please, por favor. Fui.